Pedro, capítulo 2, a partir do versículo 1 até o versículo 10. Aqueles que podem, se coloquem em pé, por favor. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 2, a partir do versículo 1 até o versículo 10. Todos encontraram? Muito bem, assim diz a palavra do Senhor. Despojando-vos, portanto, de toda a maldade e dolo, de hipocrisias, invejas e de toda sorte de maledicências. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada, sim, pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Por isso está na Escritura, pois isso está na Escritura. Eis que põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedras que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular, e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamartes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim que antes não eras povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Podei-vos assentar em nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, nós vimos no capítulo anterior o apóstolo o apóstolo Pedro falando sobre o estilo de vida dos cristãos. Nós vimos no capítulo 1, do versículo 13 até o versículo 16, o apóstolo Pedro dizendo que nós devemos viver uma vida de santidade ao Senhor nosso Deus. A partir do versículo 17 até o versículo 21, Pedro, ele fala sobre que devemos viver como consequência da salvação que nós recebemos, devemos viver uma vida de temor e de reverência ao nosso Deus. E a partir do versículo 22 até o versículo 25, Pedro diz que nós devemos amar uns aos outros. Já no capítulo 2, Pedro ele muda agora, ele deixa de lado essa questão do estilo de vida e ele começa a falar agora sobre crescimento espiritual. Devemos crescer espiritualmente falando. E é sobre isso que Pedro trata em todo esse capítulo. No versículo 1 ele diz que nós devemos despojar de algumas práticas que não combinam, que não estão em harmonia, que não é compatível com o cristão. Ele cita 5 coisas que a gente deve despojar. A partir do versículo 2 até o versículo 3, Pedro diz que nós devemos desejar pelo leite. Ele usa a metáfora do leite para dizer que nós devemos crescer como uma criança, como um bebê, anseia, deseja pelo leite,
nós também devemos ansiar, desejar pelo crescimento espiritual. E a partir do versículo 4 até o versículo 8, Pedro fala sobre a obra de Deus, a igreja, que é um edifício. Ele usa agora a metáfora da pedra, da rocha, para dizer que a igreja, ela é como um edifício, um prédio, uma construção. E nós somos pedras vivas, nós fazemos parte dessa igreja. E a partir do versículo 9 até o versículo 10, Pedro fala de quem somos em Cristo Jesus. E Pedro diz para que Deus nos chamou. Para anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas. Bom, tendo dito isso, eu chamo a sua atenção então para o primeiro ponto. Capítulo 2, permaneça aí com a sua Bíblia aberta, por favor. Capítulo 2, versículo 1. Pedro fala de 5 coisas que nós devemos nos despojarmos. O que é despojar? A palavra despojar na língua grega, ela dá a ideia de lançar fora, jogar fora. É a ideia de tirar, colocar ao lado. É como se fosse uma roupa que você pega, uma roupa suja. Suponhamos que você trabalhou, teve um dia, aí você chegou em casa, o que você faz? Você pega aquela roupa e joga no cesto para lavar. No caso aqui, só para os irmãos entenderem, é como se você pegasse a roupa suja. E Pedro cita 5 coisas, ou 5 peças, que a gente deve deletar, que a gente deve eliminar, que a gente deve jogar fora, que a gente deve tirar e jogar no cesto de roupa suja, porém, não reaproveitar. Porque a roupa suja, você coloca na máquina de lavar e tem como reaproveitar. Então, vamos ver então, essas 5 coisas que a gente deve despojar. Isso é, tirar, arrancar, eliminar das nossas vidas. Primeira coisa que Pedro diz aí, despojando-vos, portanto, de toda maldade. Irmãos, o que é maldade? Essa palavra, na língua grega, ela dá a ideia de desejar ou fazer o mal para alguém. E note você que Pedro está escrevendo para cristãos. É bem verdade que eram novos convertidos. E a gente vai ver isso nos versos 2 e 3. E Pedro está dizendo que eles devem lançar fora toda a maldade. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Muitas vezes, irmãos, as pessoas que se convertem a Cristo, elas acham que a igreja é um mar de rosa. Elas acham que todos da igreja são pessoas lindas, maravilhosas e perfeitas. E na verdade, irmãos, isso não é verdade. A igreja é formada por pessoas com problemas, com dificuldades, com lutas. Há um, por exemplo, é melancólico, outro é sanguíneo, outro é fleumático, outro é colérico. A igreja é formada por pessoas de diversas maneiras e formas. Então, todos nós estamos num processo de Deus. Todos nós estamos sendo trabalhados por Deus. A igreja é como se fosse é como se a gente fosse uma obra inacabada. Deus está trabalhando em nós e através de nós. Então, uma vez que nós caminhamos com Cristo, nós estamos num processo. E a cada dia Deus está trabalhando em nossas vidas. Então Pedro diz que a gente deve lançar fora, primeira coisa, a maldade, que é desejar ou fazer mal para alguém. Porque isso não combina, irmãos. Isso não é compatível com o cristão. Então, como cristãos, precisamos despojar, eliminar, jogar fora, deletar das nossas vidas toda maldade. Deletar, não sei se saiu bem, mas no sentido de jogar fora, eliminar e destruir, ok? Segunda coisa que Pedro diz, para que nós possamos crescer espiritualmente falando. O que está aí no versículo 1 ainda? Despojando-vos de toda maldade e o quê? Engano ou dolo, dependendo da versão, né?
O que significa isso? A palavra grega, traduzida para dolo, significa espírito traiçoeiro, espírito de engano. Parafraseando, é uma pessoa desonesta que usa de meios ilícitos para obter vantagens. Não combina com cristão, irmãos. Cristão ser desonesto nos negócios. E infelizmente tem muitos cristãos que são desonestos, querem obter vantagem em tudo, querem sobressair diante de tudo e todos. E se Pedro estava escrevendo isso para uma igreja, ou melhor, na verdade, 5 províncias que estavam na Ásia Menor, atualmente a Turquia, que fazia parte da Ásia Menor, aquelas 5 províncias, Ponto, Galácia, Capadócia, Bitínia, Ásia Menor, eram cristãos, e Pedro diz, olha, vocês devem lançar fora todo espírito de engano. É porque existia no meio deles, irmãos. Pergunta a você, isso existe no meio da igreja contemporânea? Infelizmente, existe. E a gente deve lançar fora. A gente deve jogar fora. A gente deve se despojar dessas práticas. No caso aqui, esse espírito de engano, esse espírito traiçoeiro, de querer levar, de querer sobressair, de querer levar vantagem em tudo. É mais ou menos assim. O irmão vai fazer um negócio. Se ele sentir que ele vai levar vantagem, o que ele fala? É de Deus. Mas se ele sentir que ele vai levar desvantagem, vamos orar ao Senhor, irmãos. Não é assim que a gente, muitas vezes, muitos cristãos fazem? Né? Se ele sentir que o negócio é bom para ele, se ele sentir que convém, ele fala, é de Deus. Mas o outro pode levar desvantagem, que não tem problema nenhum. Mas se ele sentir que ele pode levar desvantagem, que não convém, aí ele diz, vamos orar a Deus, porque de repente Deus pode não estar nesse negócio. Então, irmãos, não combina com o cristão ser desonesto, ter esse espírito de engano, esse espírito traiçoeiro. É alguém que sempre, ele espera uma oportunidade, ele é maquiavélico. Geralmente quem tem esse espírito traiçoeiro é maquiavélico, ele maquina, ele arquiteta, ele espera uma oportunidade para querer levar vantagem, porque ele é desonesto. Então, irmãos, nós precisamos jogar isso também no cesto de roupa suja. Precisamos de nos despojarmos dessa peça de roupa chamada espírito de engano. Outra coisa que Pedro diz aí que devemos nos despojarmos, o que diz aí? De toda maldade e de toda hipocrisia. Irmãos, a palavra grega traduzida para hipocrisia significa ator. O que é um ator, irmãos? Ou uma atriz? É alguém que finge ser aquilo que não é. Se Pedro está escrevendo, é porque tinha gente que tinha esse espírito de hipocrisia, espírito de fingimento. O que um ator faz? Ele representa, ele se passa por alguém que ele não é. Ele faz um papel lá, mas na vida real, aquilo não condiz com ele. Então isso não combina, irmãos. Não é compatível com a vida cristã sermos hipócritas, sermos fingidos. Agora somos novas criaturas. Precisamos também pegar esse item e jogar na cesta de roupa suja. Precisamos nos despojarmos desse espírito de hipocrisia e desse espírito de fingimento. Não combina com um cristão, com uma cristã, ser um ator ou uma atriz. E tem muito cristão que, infelizmente, ele é um ator, ele é uma atriz. Ele consegue vender uma imagem que, na verdade, não condiz. Aí alguém olha para essa pessoa e fala, eu te conheço. Quem te conhece, não te compra. Mas quem não te conhece, te compra.
Porque a pessoa consegue interpretar bem. Ele consegue vender um peixe que, na verdade, o peixe está podre, corrompido, mas ele consegue vender, passar algo que não condiz, que não combina com a sua realidade. Outra coisa que Pedro diz aqui, que nós devemos lançar fora, é a palavra o quê? Inveja. O que é inveja, irmãos? Não precisa nem de tradução. Inveja, numa linguagem bem simples, é um sentimento de querer ocupar o lugar do outro. É querer ser o que o outro é querer ter o que o outro tem. Então Pedro, ele coloca aqui 5 coisas. E por fim, a última coisa que Pedro coloca aqui é o quê? Maledicência. Maledicência. E maledicência, irmãos, a palavra traduzida para maledicência significa falar mal da vida alheia. Irmãos, infelizmente, muitos cristãos têm esse péssimo hábito de falar mal da vida alheia. E muitas vezes esse espírito, algumas versões devem estar aí, murmuração. Esse espírito de falar mal, ele está conectado com o espírito de murmuração. É aquela pessoa que só sabe murmurar, falar mal e reclamar. E essas pessoas, geralmente, elas são negativas, pessimistas. São pessoas que só sabem falar mal, criticar, só sabem murmurar. E murmuração, irmãos, é algo que impede a bênção de Deus. A gente vê o povo de Israel na caminhada, Deus cuidando, Deus provendo, Deus sustentando aquele povo, mas aquele povo sempre estava insatisfeito, infeliz e descontente. E aqui eu abro um parênteses. Sempre que você está descontente, infeliz, insatisfeito com alguém, você sempre vai falar mal dessa pessoa, você sempre vai criticar essa pessoa, você vai murmurar contra essa pessoa, você vai inflamar, envenenar outras pessoas contra essa pessoa. Suponhamos que você está insatisfeito com um irmão aqui da igreja, descontente, infeliz. O que você faz? Você começa a falar mal desse irmão. Você começa a reclamar, começa a murmurar. E aí, você começa a inflamar e envenenar outras pessoas. Você começa a minar as pessoas. E falar mal, irmãos, há várias passagens bíblicas que diz que é pecado. Murmuração é pecado. Isso não combina com a vida cristã. Não é compatível com a vida cristã. E muitas pessoas têm esse péssimo hábito. Irmãos, eu sou aberto a críticas. Mas eu sou aberto a críticas construtivas. O que é uma crítica construtiva? É aquela que você mostra o problema, mas apresenta a solução. Todas as pessoas que têm esse espírito de murmuração, elas só sabem fazer críticas destrutivas. Elas só mostram o problema, mas nunca apresentam a solução. Nunca apresenta a solução. Por quê? Porque para elas é mais ou menos assim, quanto pior, melhor. Quanto pior, é melhor. E muitas vezes, essas pessoas que só sabem falar mal, murmurar e criticar, são pessoas que não têm moral e não têm autoridade. O cara vive uma vida, seja homem, mulher, vive uma vida totalmente contrária àquilo que ele está criticando, falando mal, murmurando. Ele é igual ou pior àquela pessoa, ou pior do que aquela pessoa que ele está falando mal. Faz coisas piores, coisas mais graves, mas ele quer falar. Perguntaram para um grande homem de Deus, por que você não fala mal de ninguém? Ele disse, porque eu tenho mais pecados do que essa pessoa. Então, em vez de ficar olhando para os pecados dessa pessoa, eu olho para os meus pecados, que são superiores e maiores do que essa pessoa. Irmão, se nós olharmos para nós mesmos, para o nosso umbigo, a gente vai pensar 2 vezes antes de falar mal de alguém.
Já pensou se Deus aqui expôs a minha vida e a sua vida? Que isso, pastor? Eu sou um santo. Claro, você está num processo de santificação. Dizem que passa pela nossa mente, irmão, cerca de 10.000 pensamentos por dia. Já pensou se Deus expusesse aqui o que passa na sua cabeça, na sua mente? Irmãos, se a gente se ocupar mais em tratar dos nossos erros, das nossas falhas, nós não teremos tempo para ver o erro, a falha de ninguém. E muitas vezes a gente se ocupa muito e olhando para a vida alheia, esquece que a gente tem os mesmos defeitos ou defeitos piores e maiores. Minha filosofia de vida é assim: se eu não puder falar bem de uma pessoa, também não falo mal. Se eu não puder ajudar, também não atrapalho. E se tiver que fazer uma crítica, eu faço uma crítica construtiva. É aquela que eu mostro o problema e apresento a solução. E aprendi uma coisa: se eu quero falar do Sandro, eu falo para o Sandro, eu não falo do Sandro. É aquilo, fale para mim, não fale de mim. É isso que nós precisamos aprender como igreja do Senhor. E Pedro está dizendo aqui que nós temos que lançar fora esse item, que faz parte do nosso vestuário, da nossa indumentária. Nós temos que lançar fora esse espírito de maledicência. Se queremos crescer espiritualmente falando, precisamos lançar fora algumas coisas. Em vez de olharmos para a vida alheia, melhor dizendo, precisamos olhar mais para o nosso umbigo, para os nossos problemas, que temos os mesmos defeitos ou defeitos piores ou maiores. Chamo a sua atenção agora para o segundo ponto da mensagem, versículos 2 e 3. Irmãos, o apóstolo Pedro agora, ele passa daquilo que devemos despojar para o que devemos desejar. 5 coisas que a gente deve despojar, nós vimos isso no versículo 1. 5 coisas que devemos renunciar, abrir mão, eliminar, jogar fora das nossas vidas. E agora Pedro, a partir do versículo 2 e 3, ele usa aqui uma metáfora, uma figura de linguagem. Ele usa a figura do leite. Olha o que ele diz aí: desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Irmãos, Pedro está fazendo uma analogia aqui, comparando a vida cristã como um recém-nascido. O que Pedro está dizendo aqui, irmãos, é que a gente precisa desejar ardentemente, ansiar pela palavra de Deus como um bebê anseia, deseja pelo leite materno. É isso que Pedro está dizendo. Que nós precisamos ter anseio, desejo, como uma criança, um bebê tem pelo leite materno. Uma criança, por exemplo, eu sou pai de 2 filhos, o Gabriel e a Nicole. Geralmente ele tem que ser amamentado de 3 em 3 horas. E você sabe que até uma determinada época, o leite tem todos os nutrientes que a criança precisa. Todas as vitaminas, todas as propriedades que a criança precisa. E Pedro está escrevendo para novos convertidos. E Pedro está dizendo, vocês têm que desejar pelo leite de forma ardentemente, ou seja, com muito desejo, com fome. O Gabriel, por exemplo, eu me lembro de 3 em 3 horas. Era aquele desejo ardente que ele tinha. A Nicole já era mais tranquila. Geralmente menina é mais tranquila, né? Eu nunca me esqueço, um dia o Gabriel tinha parado já, a Suza amamentou ele até 9, 10, 11 meses. E a gente fazia copinho para ele. E ele era um reloginho.
Aí era de 3 em 3 horas, depois parece que era de 2 em 2 horas. E a gente já deixava os copinhos de leite pronto para ele. Teve um dia que ele acordou, e eu que acordava, né? Ele acordava e falava assim, copinho. A única coisa que ele falava era isso, copinho. Já era o código, né? Eu fui lá e dei um copinho para ele. Falei, quer mais um, filho? Dei outro copinho para ele. Aí, no terceiro, quer mais um? Aí ele tomava o terceiro na raça. Aí depois ele acordou, copinho, depois. Eu falei, Suzy, acabou os copinhos. Ela, como? Eu coloquei 3. Falou, já mamou tudo. Depois ele até passou mal. Eu tive que até pedir perdão a Deus depois. Ele tinha, acho que um ano e pouco. Então, irmãos, uma criança, ela deseja ardentemente pelo leite materno. O que Pedro está dizendo aqui, irmãos, é que nós precisamos ter esse desejo pela palavra de Deus. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela é leite para as crianças, mas também é pão e carne para os adultos, espiritualmente falando. E eu me recordo aqui agora da igreja de Corinto e da igreja de Éfeso. Para a igreja de Corinto, que se considerava uma igreja espiritual, uma igreja que dizia ter todos os dons, Paulo escrevendo a eles, Paulo diz, eu gostaria de dar a vocês um alimento sólido. O que é um alimento sólido? Pão, carne. Aí Paulo diz, mas eu não posso, eu tenho que dar leite para vocês. E Paulo explica o porquê. Paulo diz, porque no meio de vós há ciúmes, invejas, contendas, apartidarismo. Irmãos, muitas vezes a gente tem um conceito muito elevado da gente mesmo. A gente se considera o super crente, super maduro. Mas para a igreja que dizia ter todos os dons, a igreja que era dotada de todos os dons, para a igreja que dizia ser madura, Paulo diz que eles eram meninos, bebês, infantis. E Paulo diz, olha, eu queria dar uma comida sólida, eu queria dar teologia profunda para vocês, mas eu não posso. Já escrevendo para a igreja de Éfeso, a igreja que ele pastoreou por 3 anos, pega a carta de Éfeso, são 6 capítulos, teologia profunda do início ao fim. Pega o capítulo 1 para você ter uma ideia, capítulo 2, 3, pega os 6 capítulos, teologia profunda. Ali Paulo deu para aquela igreja pão, carne, maná do céu. Irmãos, e aqui também eu abro um parênteses. Não é diferente na igreja hoje, irmãos. Tem gente que ele não cresce espiritualmente falando, 5, 10, 15 anos de igreja, e ele continua no leitinho, continua sendo aquele crente problemático, complicado, difícil, com os mesmos problemas que a igreja de Corinto tinha, com os mesmos defeitos que os irmãos da igreja de Corinto tinham. Já está na igreja há 5, 10, 15 anos, e não muda, com os mesmos problemas, com os mesmos defeitos, com as mesmas manias, com os mesmos vícios. Por quê? Porque é uma criança, é um bebê, não cresce nunca. Já você pega a igreja de Éfeso, quando Paulo escreve aquela carta, irmãos, todas as cartas que Paulo escrevia, era para corrigir problemas, era para corrigir conflitos, era para solucionar problemas. Mas na carta de Éfeso, Paulo não escreve com esse propósito. Claro que existia problema, toda igreja tem problema, mas Paulo não consegue identificar nenhum erro doutrinário naquela igreja. Muito pelo contrário, a carta de Éfeso é uma carta para levar aqueles irmãos a alçar voos mais altos, a mergulhar em águas mais profundas. Por quê? Porque era uma igreja espiritual, uma igreja que comia pão, comia carne, comia mel, comia maná do céu. Irmãos, precisamos crescer espiritualmente. Como que o crescimento vem, irmãos?
Como que o crescimento chega? Sabe, irmãos, onde não há crescimento espiritual. Aliás, não há crescimento espiritual onde a palavra de Deus não é ensinada, não é pregada. Nesses lugares não há crescimento espiritual. Se a palavra de Deus não é primazia na sua vida, se ela não ocupa o primeiro lugar na sua vida, você nunca vai crescer espiritualmente falando. Irmãos, oração é importante, culto é importante, consagração é importante, louvor é importante. Mas o mais importante na vida do cristão é a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Se você aprendeu a orar, foi por causa da palavra. Se você canta, é porque aprendeu com a palavra. Tudo que você aprendeu foi com a palavra. E a gente vive uma época, irmãos, de analfabetismo bíblico. E nós temos hoje, já disse aqui várias vezes, temos as melhores bíblias de estudo, os melhores comentários bíblicos. E mesmo assim, irmãos, vivemos um período de analfabetismo bíblico. A gente vê aí, o que as pessoas querem comer? Comida estragada, comida podre, comida corrompida, lixo. Vá nas igrejas aonde é pregado um falso evangelho. Essas igrejas estão hiperlotadas. Mas é uma mensagem adulterada, falsificada, distorcida. Vá nessa igreja, se fala de tudo, de menos da Bíblia. São palestras motivacionais. O cara abre a Bíblia, lê um texto, fala de tudo, de menos daquele texto. E a palavra de autoajuda, de motivação, você é o cara, você pode, você é isso, você é aquilo. Não confronta. Não é evangelho que traz a confrontação, não é evangelho que traz mudança. É um evangelho que só massageia o ego das pessoas, que só fala com as pessoas aquilo que elas querem ouvir. E Pedro está dizendo aqui, irmãos, que não há crescimento espiritual onde a palavra de Deus não é lida, não é explicada, não é aplicada. Onde a palavra de Deus não tem prioridade. Quantos cristãos, 10, 15, 20 anos de igreja, nunca leram a Bíblia, sequer uma vez? Quantos pastores nunca leram a Bíblia sequer uma vez? Irmão, isso aqui é a palavra de Deus, é o alimento da igreja, é o que nos sustenta, é o que nos mantém em pé. Ela produz vida, ela é vida, ela dá vida, ela gera vida. Ela é tudo. Você pode adorar o Senhor pela palavra, você pode dizer um aleluia, um glória a Deus. Glorifique o Senhor pela palavra. Ela é mel, ela é pão, ela é carne, ela é leite, ela é luz, ela é tudo, ela é espada. É a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E muitos cristãos, irmãos, ainda estão no leitinho. O cara tem 10 anos de igreja, 15 anos, e continua no leitinho. Tem que dar leitinho para ele. Já tem uns que estão na igreja há 1 ano, 2, 3 anos. Chega para a gente, pastor, quero que o senhor melhore o nível de pregação. Como teve uma igreja aqui em Taubaté, recentemente, conversando com um casal. Essa igreja, um casal aqui da igreja, que está aqui, faz parte da liderança. O pessoal da igreja reuniu com o pastor, falou, pastor, a gente quer uma comida mais forte. Parafraseando, a gente não quer leitinho mais. A gente quer carne, a gente quer pão, a gente quer maná do céu. Onde uma pessoa falou comigo assim, pastor, eu não venho no culto de quinta-feira, porque parece que o senhor está pregando para teólogo. Existe uma diferença pequena do culto de quinta para o culto de domingo. No culto de quinta eu explico mais e aplico menos. No culto de domingo eu aplico mais e explico menos. Aí eu fiquei preocupado, cheguei em casa, falei, nossa, será que o nível está tão alto assim? Porque pela graça de Deus, irmãos, antes de pregar eu estudo no mínimo 10 horas, pregação de domingo.
Pregação de quinta é no mínimo 15 horas, porque eu tenho que explicar mais. Aí eu cheguei em casa, fiquei pensando, falei, meu Deus, e eu, antes de pregar, eu pego todos os meus comentários, todas as minhas bíblias de estudo, a concordância bíblica de hebraico e grego, estudo tudo, versículo por versículo, detalhe por detalhe. Aí eu cheguei em casa e fiquei preocupado. Aí, o outro dia, minha filha falou assim, pai, o culto que eu mais gosto, que eu mais amo é o culto de quinta-feira. Eu falei, mas como assim? Eu anoto, não sei o que tal. Falei, gente, não estou entendendo mais nada. O cara disse que na quinta-feira eu prego, parece que eu estou pregando para teólogo. E a minha filha de 10 anos disse que entende. Minha filha no final estava ficando especialista em apóstolo Paulo, que a gente estava pregando as cartas, estamos pregando as cartas paulinas. A minha filha começava, Paulo fez isso, Paulo fez aquilo, Paulo ensinou isso, Paulo falou aquilo de Jesus. Porque todo o evangelho se converge a Jesus, irmãos. Tudo que Paulo ensinou, tudo que Paulo pregou, foi o que Jesus deu a ele. Ele disse isso lá em 1 Coríntios 11, 26. Um dia alguém chegou e falou assim, pastor, só fala de Paulo, de Pedro e de Tiago. Eu falei, querido, vai estudar a Bíblia. Tudo que Paulo pregava, que Pedro pregava, que Tiago pregava, eles receberam de Jesus. Paulo mesmo disse lá em 1 Coríntios 11, 26, tudo que eu estou ensinando é o que eu recebi de Jesus. Portanto, a teologia paulina de Pedro, de Tiago, é a teologia de Jesus. Eles só reproduzem aquilo que eles receberam de Jesus. E Paulo disse, se alguém lá em Gálatas 1, 8 e 9, se alguém pregar outro evangelho, que seja anátema. Ou seja, tudo que eu prego é o que eu recebi de Jesus. Tudo que eu ensino é o que eu recebi de Jesus. Aí eu pensei, ou a minha filha está muito espiritual, e esse irmão muito carnal no sentido de leite, e minha filha está comendo Japão já. Irmãos, aí eu fiquei pensando nisso, falei, de repente essa pessoa está no leite ainda. E a minha filha já está pedindo uma comida mais forte. Porque ela vem para o culto, ela anota as pregações. Claro que ela não entende tudo, né? Mas ela tem uma noção e depois chega em casa, ela passa os pontos principais. Irmãos, precisamos valorizar a palavra de Deus. Precisamos dar importância à palavra de Deus. E Deus quer nos levar para um nível superior. Deus quer que a gente passe a mergulhar em águas mais profundas. Deus quer que a gente seja como a igreja de Éfeso, que venha alçar voos mais altos. A gente tem que sair do leite. A gente precisa comer carne, pão, mel, uma comida mais forte, mais sólida. Porque leite é muito bom, mas para uma época da vida. Não sei se você já viu, mas lá em Minas eu cansei de ver menino de 3, 4 anos. Lá em Lajinha tinha um caso, né, da irmã chegar, o menino dela de 6, 7 anos, brincar com as crianças, ele chegar, arrancar o peito da mãe dele, no meio do culto, e parecia um bezerro. Quem é de Lajinha sabe disso, você lembra, né, Sandra? Sandra lembra disso. Eu cansei de ver isso lá na minha cidade. Não adianta, aquele leite não tem utilidade nenhuma para aquela criança mais, irmãos. Me parece que o leite materno, Maristela falou hoje de manhã aqui, ela é médica, até 6 meses só que ela falou? Até 6 meses, 6 meses ou 2 anos, né? Alguma coisa assim. Passou disso, não tem validade, não tem nutriente nenhum mais. Tem que mudar a alimentação, tem que ser uma comida mais forte. Mas tem crente que está assim, 10 anos de crente, 15 anos de crente, quero leite, quero mamar. E Deus está dizendo, rapaz, está na hora de você mudar de fase, você tem que comer uma comida mais forte. Você tem que começar a vir no culto de quinta-feira, que é culto de estudo, de explicação. Culto de domingo é importante, mas como diz o mineiro, o angu de um dia não enche barriga. Não estou falando para você vir todo dia na igreja, irmãos, que eu sei que a vida é corrida. Mas no mínimo 2 vezes por semana. Venha, nós temos culto quinta, domingo, temos atividades terça-feira, mas terça-feira é mais dos ministérios, das redes da igreja, né? Enfim, valorize aquilo que Deus está querendo te dar, que é a palavra de Deus. Chamo a sua atenção agora para o terceiro ponto, do versículo 4 até o versículo 8. Eu pretendo ser breve aqui. Olha o que Pedro diz, irmãos, ele passa agora, ele muda a metáfora. Se no versículo 2 e 3, ele fala da metáfora do leite, agora Pedro, ele passa da metáfora do leite
para a metáfora da pedra. E olha o que Pedro diz no versículo 4. Pedro diz no versículo 4: chegando-vos para ele a pedra que vive. Quem é a pedra que vive, irmãos? Jesus. Ele está vivo pelos séculos dos séculos. Ele ressuscitou. Ele está sentado à direita de Deus Pai. E ele vive pelos séculos dos séculos. E o texto continua dizendo: rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Irmãos, precisamos entender, o que Pedro está dizendo aqui, é que Jesus Cristo é a pedra angular, é a pedra principal. Jesus Cristo é a pedra principal. E no versículo 5, você vai ver também aí, olha o que diz, versículo 5, 6, 7, 8 fazem parte do mesmo bloco. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificado casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Irmãos, o que Pedro está dizendo aqui, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, é que Jesus Cristo é a pedra principal, a pedra angular. Mas nós, os cristãos, nós somos pedras vivas desse edifício. A ideia de pedra angular, a pedra principal, é a pedra fundamental. Quem é construtor sabe, o Ricardo sabe disso, ele é engenheiro civil. Você, nas construções antigas, eram assim pelo menos, você colocava a pedra principal e as demais pedras eram colocadas sobre aquela pedra. E aquela pedra representava a pedra chefe, principal, primaz. O que Pedro está dizendo aqui, irmãos, é que Jesus Cristo é a pedra principal desse grande edifício, que é a igreja do Senhor Jesus. E nós somos pedras vivas ou mortas, irmãos? Pedras vivas, que fazemos parte desse grande edifício. Sabe o que eu aprendo aqui, irmãos? Pedras vivas traz a ideia de que o cristianismo é a religião da comunidade. Religião no sentido de religar a Deus. Irmão, se Jesus Cristo é o prédio, ou melhor, é a pedra principal, a pedra angular, a pedra fundamental desse edifício, dessa construção, e se nós somos as pedras vivas, eu aprendo, irmãos, que o cristianismo é a religião da comunidade. Religião no sentido, como disse, religar a Deus. É isso que significa a palavra religião. Irmãos, e aqui uma resposta de Pedro para o movimento que vem crescendo muito, o movimento desigrejado. Não há base bíblica para você ser desigrejado. Não estou falando de igreja, estrutura física, aqui nós estamos num salão. Não estou falando de templo físico, aquilo não é igreja. Isso aqui não é igreja, que é o local que a igreja, que as pedras vivas se reúnem. Igreja no Novo Testamento é o ajuntamento, é a eclesia, é o povo de Deus. Porém, entretanto, todavia, ninguém é igreja sozinho. Sempre que você encontrar a palavra igreja na Bíblia, que é a palavra eclesia, é uma palavra que dá a ideia de grupo, de comunidade, de ajuntamento de pessoas, até porque pode pegar qualquer dicionário de grego. A palavra igreja é uma palavra que significa comunidade, ajuntamento, é um agrupamento, é um povo. Ninguém é igreja sozinho. Ninguém. Biblicamente a gente tem que congregar várias passagens bíblicas. Eu sei que tem muita gente decepcionado com a igreja. Mas pergunta a você, se você se decepciona com a sua empresa, você deixa de trabalhar? Se você se decepciona com a sua faculdade, você deixa de estudar? Irmãos, não há motivo para decepcionar com a igreja, com a noiva do Cordeiro. Nós somos pessoas problemáticas, complicadas, difíceis, mas a igreja, a noiva do Cordeiro, ela está sendo preparada pelo noivo, ela está sendo preparada, ela está sendo trabalhada para encontrar com o noivo, que é o Senhor Jesus Cristo.
Estamos num processo, irmãos. Não há base bíblica para ser desigrejado. A igreja tem os seus sacramentos, as suas ordenanças, que foram ordenados por Jesus: batismo, ceia, disciplina, comunhão. Vida com Deus, irmãos, eu sempre falo, é 2 eixos, vertical e horizontal. É como se fosse 2 asas de um avião. Uma asa representa a vertical, a outra a horizontal. Quem já andou de avião sabe disso. Com uma asa só o avião cai, ele vai cair. Vida cristã é a mesma coisa, irmãos. Você vai ver várias metáforas na Bíblia. Uma delas é que Paulo usa, que a igreja é o corpo de Cristo. O que é o corpo? Conjunto de membros. Interdependentes, interligados. Pega um membro do corpo, irmãos, e corta, tira, ele morre. Ele morre. Não existe vida fora do corpo. E Pedro está dizendo que nós somos pedras vivas, ligados, melhor dizendo, a esse grande edifício, a esse grande prédio, que Jesus Cristo é a base, é o alicerce dessa igreja. E quando eu digo igreja, não me refiro à placa de igreja, a igreja militante, independente de placa, denominação, a noiva do Cordeiro. Nós fazemos parte dessa igreja, irmãos. Eu sempre falo, irmãos, uma brasa fora do fogo, ela se apaga. Sempre falo isso. Uma ovelha fora do aprisco, do redil, do curral, ela torna-se vulnerável aos ataques do inimigo. Paulo, escrevendo aos Efésios, ele diz que a igreja, ele compara a igreja como o corpo de Cristo. Ele fala que, escrevendo aos Efésios, a igreja é como se fosse o corpo. Ele diz que a igreja é o corpo, melhor dizendo. Mas escrevendo aos Colossenses, Paulo diz que a igreja, que Jesus Cristo é o cabeça da igreja. Pergunta a você: um corpo sem cabeça é o que, irmãos? É um monstro. Todo desigrejado é assim, irmãos. Ele é um corpo que não está ligado ao cabeça. Sem exceção. Se Jesus Cristo é o cabeça e a igreja é o corpo, como que eu quero ser membro? Como que eu quero ser ligado a Jesus, sendo que eu não faço parte? É um corpo sem cabeça. Não faz sentido. Se Jesus Cristo é o cabeça da igreja, e se a igreja é o corpo, tem que estar unido, corpo e cabeça. Jesus Cristo é o cabeça da igreja. E nós somos o corpo de Cristo. E Pedro aqui usa essa metáfora. Ele diz que nós somos pedras vivas. E Jesus Cristo é a pedra principal, a pedra angular. Agora pega uma pedra e tira dessa construção, tira desse edifício. Ela deixa de ser uma pedra viva. Ela torna-se uma pedra morta. Porque ela só é pedra viva enquanto ela está no prédio, no edifício que é a igreja do Senhor. Amém? E Pedro continua dizendo, olha o que ele diz no versículo 5. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados, casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Irmãos, Pedro está dizendo 3 verdades aqui. Primeiro, que nós somos sacerdócio real de Deus agora. Segundo, que nós somos casa de Deus, somos pedras vivas. E terceiro, que nós agora oferecemos sacrifícios espirituais. Pedro está usando aqui a figura do Antigo Testamento. No Antigo Testamento tinha sacerdote, tinha templo, tinha o templo que Salomão construiu, depois Zorobabel reconstruiu e depois Herodes reformou. No Antigo Testamento o sacerdote fazia o quê? Oferecia sacrifícios sobre o altar. O que Pedro está dizendo aqui, irmãos, é que agora, eu e você, somos sacerdote de Deus, somos casa de Deus, somos pedras vivas. E agora, irmãos, nós não precisamos oferecer animais mais no altar.
nós oferecemos sacrifícios, o que diz o texto? Sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. O que Pedro está dizendo aqui, irmãos, é que agora nós somos sacerdotes e temos livre acesso à presença de Deus. Deixe-me explicar isso melhor. Na época da Reforma Protestante, esse foi um dos fundamentos de Lutero. Ele pregou a igualdade, porque tinha aquela coisa de clero e leigo. O que existe em muitas igrejas hoje, né? Fulano de tal é ungido do Senhor. Irmãos, deixe-me explicar isso aqui, já expliquei uma vez na igreja. Quando a Bíblia diz, não toqueis o meu ungido, isso é um eufemismo. Ou seja, é como se fosse, o que Deus queria dizer, não mate os meus sacerdotes, os meus profetas, os meus reis, que era muito comum, que o Antigo Testamento foi escrito em um contexto de batalhas, de guerras. Então o que Deus estava dizendo é, não mate os meus sacerdotes, os meus reis, os meus ungidos. Era isso que Deus estava dizendo. Pergunta a você, no Novo Testamento tem algum sacerdote? Tem algum profeta? Tem algum rei? Isso ficou restrito ao tempo do Antigo Testamento. E se levar por esse lado, né, João diz que a todos nós temos a unção do Espírito. Então, no Novo Testamento, todo mundo é ungido de Deus. Não tem essa diferença de leigo e clero. No Novo Testamento, a Bíblia diz que nós devemos julgar os profetas, né, aqueles que entregam profecias, que no Novo Testamento não há o ministério profético como havia no Antigo. Existe o dom de profecia no Novo Testamento, que são coisas diferentes. Irmãos, então, é um eufemismo. O que é um eufemismo? Que tem criança aqui. Vamos dar um exemplo. Se eu chego para uma pessoa aqui e falo, seu pai morreu, sua mãe morreu, você fica em choque. Mas se eu chego para você, aprove o Senhor Deus recolher o seu pai, aprove o Senhor Deus recolher a sua mãe. Ou seja, eu falei a mesma coisa, mas usei de um eufemismo, né, para dar uma amenizada na coisa. Então, quando Deus diz no Antigo Testamento, não toque nos meus ungidos, não mate os meus sacerdotes, não mate os meus profetas, os meus reis. Era isso que Deus estava dizendo. Então, irmãos, no Novo Testamento, todos nós temos livre acesso à presença de Deus. Não tem essa coisa de fulano de tal tem oração mais poderosa, o outro tem oração menos poderosa. No Novo Testamento, uma vez que você foi salvo pela graça de Deus, uma vez que você teve um encontro com Cristo, uma experiência com Cristo, todos nós temos livre acesso à presença de Deus. Não é como no Antigo Testamento, que tinha todo aquele protocolo, toda aquela burocracia no bom sentido. Sumo sacerdote, por exemplo, só uma vez por ano. No Novo Testamento, não. O véu foi rasgado. E o véu foi rasgado significa, agora você pode entrar no Santo dos Santos por intermédio de Jesus Cristo. Você tem livre acesso à presença de Deus. E agora somos casa de Deus. Somos pedras vivas, não precisa de um templo como no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, Deus só aceitava e recebia o culto que era feito no templo de Jerusalém. Agora não, irmãos. Como igreja, podemos nos reunir num salão, numa praia, num monte, num vale, numa caverna. A igreja primitiva, por exemplo, se reunia nas casas. Depois começou as perseguições, cemitérios, cavernas. Aonde quer que nós estivermos como comunidade, eclesia, ali se torna uma casa de Deus. Portanto, este lugar nessa noite, porque eu e você estamos aqui, este lugar se tornou a casa de Deus. Amém? Porque nós, a eclesia, as pedras vivas, nos reunimos aqui neste lugar. Para louvar, adorar o único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, para aprender mais da sua palavra. E agora, irmãos, podemos oferecer sacrifícios espirituais. O que Pedro está dizendo, irmãos? No Antigo Testamento tinha que oferecer um animal. E agora? No Novo Testamento, irmãos, Paulo diz em Romanos 12:1 que devemos oferecer o quê? Preguei isso quinta-feira na vigília da virada.
devemos oferecer o nosso corpo como sacrifício vivo ao Senhor. É a ideia de dedicação total a Ele. É a ideia de se doar, se entregar. E o autor da carta de Hebreus, ele diz também que nós devemos oferecer a Deus como sacrifício, o quê? Hebreus capítulo 13, versículo 15. Devemos oferecer a Deus o louvor dos nossos lábios. Hebreus capítulo 13, versículo 15 diz isso, que devemos oferecer a Deus o louvor dos nossos lábios. Quando você louva o Senhor aqui, quando você está adorando o Senhor, não só aqui, mas na sua casa, no seu trabalho, na sua escola, isso é um sacrifício que está sendo colocado, é uma oferenda, uma oferta que está sendo colocada no altar de Deus. Deixe-me aproveitar e dizer, isso aqui é o que, irmãos? Como é que chama isso aqui? Como é que chama isso aqui? Púlpito. Plataforma, o que mais? Como é que chama isso aqui, irmãos? Mais alguém? Altar? Não, isso não é altar. A gente aprendeu errado, irmãos. Altar é lugar de colocar animal, sacrifício. Isso aqui é uma plataforma, é um palanque. Isso aqui é um púlpito. O que mais? Me ajuda aí. Palco. O que mais? Plataforma. O que mais? Isso aqui é um púlpito. Altar no Novo Testamento é o seu coração. É onde Deus habita, é onde Deus reside. Amém, irmãos? E quem canta aqui na frente é o quê? Levita? Também não. Não tem levita no Novo Testamento, irmãos. Amém? São algumas coisas que a gente aprende errado e a gente tem que desaprender esses trem, como diz o mineiro. Então, irmãos, devemos oferecer a Deus ao louvor dos nossos lábios. Toda vez que você abre a sua boca para louvar o Senhor teu Deus, seja na sua casa, no seu trabalho, na escola, você está colocando no altar de Deus uma oferenda, uma oferta, e Deus está recebendo esse sacrifício, não aqui, mas no sentido espiritual. Isso está chegando até Deus como um sacrifício vivo, suave, agradável, está chegando às narinas de Deus, conforme está em Apocalipse, que diz que as nossas orações são como incenso que sobe até o Senhor nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Versículos 6 e 8 é mais ou menos a mesma coisa que Pedro diz no versículo 4 e 5. É como se ele estivesse reforçando a ideia. Ele diz que Pedro é a pedra principal, né? Jesus Cristo é a pedra principal, tá? Pedro nunca foi, tá? Inclusive há um trocadilho de palavras aí em Mateus 16, 18. Jesus disse para Pedro assim, tu és Pedro. Pedro na língua grega é fragmento, pequena pedra. Tu és, vem cá Samuel, por favor, suponhamos que você seja Pedro. Olha o que Jesus disse para Pedro. Ele é Pedro e suponhamos que eu sou Jesus. Tu és Pedro, tu és pedrinha, fragmento de pedra. Mas sobre esta pedra, sobre essa rocha, eu edificarei a minha igreja. Ou seja, eu sou o edifício, a construção, a pedra angular. E ele diz esta. Ele não disse essa é algo que está longe. Esta é algo que está perto. Então ele diz, sobre essa pedra, ele diz, tu és Pedro, um pequeno fragmento, uma pequena rocha, mas sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Eu sou a rocha, eu sou a base, sou o alicerce, sou o fundamento. Você, Pedro, é apenas um pequeno fragmento, é apenas uma pedrinha. Amém? Então é isso que Jesus disse. Tá? Porque a igreja católica ensina que Pedro é a rocha, né? E eu estava quase cometendo esse garfo aqui agora, esse erro, ainda bem que vocês me ajudaram a corrigir. Então, o que eu queria dizer, depois você edita o vídeo aí, tá, Samuel? O que Pedro estava querendo dizer é que Jesus Cristo é a base, o alicerce de todas as pedras vivas da casa espiritual de Deus. Jesus Cristo é a sua base, Ele é o seu alicerce, Ele é o seu fundamento. Se você está de pé hoje, é porque Jesus Cristo tem te sustentado. Ele tem te mantido em pé. Não tente caminhar sem Jesus. Jesus fala
Mateus capítulo 7, versículo 24 até o versículo 28, fala de duas casas. A casa que foi edificada sobre a rocha, ela permaneceu. Mas a que foi construída sobre a areia, ela não permaneceu. Então, irmãos, precisamos nos mantermos firmes. Jesus tem que ser a base, o alicerce, o fundamento da nossa vida. Aconteça o que acontecer, venha o que vier, surja o que surgir, aconteça o que acontecer, pode vir chuva de canivete, eu estou firmado em Jesus. Amém? Nada pode nos abalar, conforme diz o Salmo 46, porque eu estou alicerçado, firmado sobre a rocha que é Jesus. E para concluir, irmãos, versículo 9 e 10. Versículo 9 e 10 é uma das passagens mais lindas da Bíblia. Quem somos em Cristo Jesus, irmãos? É isso que os versos 9 e 10 diz. Primeira coisa, em primeiro lugar, versículo 9, nós somos o quê? Raça eleita. Irmãos, o que Pedro está dizendo é o seguinte, é que nós somos uma raça escolhida por Deus. Dentre todos os povos da terra, Deus me escolheu e Deus escolheu você. Somos a elite de Deus, a nata de Deus. Somos raça eleita, geração eleita. O que João diz no capítulo 15, versículo 16? Não foste vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi. Não foste vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros. Somos raça eleita. Ele nos escolheu com base no seu amor e na sua graça. Você mesmo jamais viria a Cristo. Você veio a Cristo porque Ele te trouxe. Ele te resgatou. Ele te chamou. Você é raça eleita. Você que teve um encontro, uma experiência com Jesus. E Pedro continua dizendo, irmãos, em segundo lugar, nós somos sacerdócio real. O que Pedro está dizendo aqui, irmãos, é que agora nós somos súditos do reino de Deus. Súditos. Portanto, temos livre acesso à presença de Deus. Você pode não ter acesso à presença do prefeito de Taubaté, do governador do estado de São Paulo, e muitos nem querem ter também, né? Melhor não ter mesmo, né? Deixa quieto. Você pode não ter acesso ao presidente da república, mas você tem acesso à presença do Deus Todo-Poderoso, do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, porque você é súdito do reino. Quando você chega, a gente não tem noção disso porque a gente mora num país que é república, mas vai na Inglaterra, por exemplo, vai num país que tem rei, que tem rainha, que tem reino. Quando um súdito do reino chega, ele tem livre acesso à presença do rei. Você agora é súdito do reino de Deus. Você tem livre acesso à presença de Deus. Não precisa marcar horário, não precisa marcar dia. Você chegou, é um súdito. Você faz parte do reino. Você é da elite. Você faz parte da minha equipe. Louvado seja o nome do Senhor. Em terceiro lugar, irmãos, nós somos nação santa. O que Pedro está dizendo, irmãos, é que nós somos separados por Deus para servi-lo e obedecê-lo. Somos separados por Ele, é isso que significa ser santo. E deixa eu abrir um parênteses aqui, irmãos. Santidade não é isolamento. Santidade, irmãos, é contato sem contaminação. Eu vou repetir. Santidade não é isolamento, é contato sem contaminação. Tem muita gente que acha que tem que se isolar. Eu não posso ter amigo não crente. Pode e deve, para evangelizar e influenciar essas pessoas. Jesus Cristo mesmo, ele comia com os pecadores, comia com os publicanos, falava com prostitutas, mas ele evangelizava e influenciava. Então, santidade, irmãos, não é isolamento. Santidade é contato sem se contaminar.
Você tem o contato, mas não se contamina. Você influencia e não é influenciado. Amém? E Pedro continua dizendo, irmãos, em quarto lugar, nós somos povo de propriedade exclusiva de Deus. Irmãos, o que Pedro está dizendo aqui é que nós somos de Deus. Ele é o nosso dono, Ele é o nosso Senhor. Por quê? Porque fomos comprados com o sangue precioso de Jesus Cristo. E por fim, irmãos, diante de tudo isso, que a gente viu nos versos 9 e 10, Pedro conclui dizendo, e por fim, fomos chamados por Deus para proclamarmos as virtudes de Deus a este mundo perdido, podre e corrompido. É para isso que Deus te chamou. É para isso que você se tornou a raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Deus te chamou, te escolheu, te elegeu antes da fundação do mundo, para você anunciar as virtudes daquele que te chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ou seja, não se cale, irmãos. Seja um arauto de Deus. Seja uma voz profética de Deus para esse mundo podre, corrompido, para esse mundo perdido. Irmãos, é claro que o melhor método ainda é o boca a boca, né? É o de casa em casa. E hoje a Suzy, minha esposa, teve uma experiência. Olha, irmãos, como que os testemunhos de Jeová trabalham. Eles iam de casa em casa, né? Agora, por causa da pandemia, não podem. Ela recebeu uma ligação hoje, a pessoa perguntando se podia ler a Bíblia com ela. Pode. Aí depois, posso ligar semana que vem? E começou a querer já evangelizar e pregar para a Suzy. Irmão, você pode usar o seu telefone para pregar, para evangelizar. Liga para alguém, pega a lista telefônica. Eu posso ler uma passagem bíblica com você? Eu posso orar com você? Eu posso te explicar esse texto da Bíblia? Posso? Aí a pessoa falou assim, eu posso ligar para você semana que vem? Não, não pode. A Suzy já cortou. Irmãos, as redes sociais, você não tem noção, não tem ideia do poder que as redes sociais têm. O Samuel cuida da nossa página. A gente posta uma coisa, né, Samuel? Muitas vezes pela manhã, em menos de 24 horas. Quantas mil visualizações, Samuel? Mais de 100 mil visualizações. Tem coisa que nós postamos, já teve mais de 1 milhão de visualizações, né, Samuel? Irmãos, isso, a gente tem que usar as nossas redes sociais para proclamar, evangelizar. A irmã Liz mesmo, ela faz um trabalho de Libras, né? Ela evangeliza. Use as suas redes sociais para anunciar as verdades daquele que nos chamou das trevas. Não é errado postar coisas da sua vida pessoal, do seu momento de lazer, passatempo. Use as redes sociais para ajudar as pessoas também. Como essa semana a gente teve um incidente aqui, um acidente mesmo, não sei nem qual que é o termo correto, aqui no São Gonçalo, né? E eu vi que o Vitor postou, o Marcelo postou, eu mandei na minha lista de transmissão, fiz um vídeo, para que as pessoas possam ajudar. Use as suas redes sociais para ajudar as pessoas também, para abençoar as pessoas, para ser um canal de Deus. Isso no sentido espiritual, como também no sentido material. Mas não se cale. Seja um arauto de Deus, seja um porta-voz de Deus. Eu queria te convidar a se colocar em pé. Irmão, vocês devem estar notando a falta, os Judenes da Lívia, que eles estão de férias, tá? Eles estão lá em Recife. Os Judenes é de Recife. Estão em Recife e Olinda. Estão de férias. Vão chegar quarta-feira, se Deus quiser. Devem estar assistindo o culto. Deus abençoe vocês. Aí ele volta com um sotaque mais forte, mais carregado. Então nós estamos com muita saudade dos Judenes da Lívia, né? Eles estão de férias, ele é militar. E ele tirou férias no início do mês. E vai voltar agora, vai chegar quarta-feira. Por isso que vocês não estão vendo aqui no louvor. E hoje teve um aniversário lá em Pinda, né? O Renan teve que ir, quem mais? O Rodrigo, né? Então nós estamos bem desfalcados hoje aqui.
Mas o mais importante é que Jesus está aqui e você está aqui. Você é uma pedra viva, somos pedras vivas e Jesus Cristo é a pedra principal. Ele está aqui. Diante de tudo que Deus falou com você hoje, de coisas que você precisa despojar, versículo 1, 5 coisas. Versículo 2 e 3 do nosso crescimento, a metáfora do leite. Versículo 4 e 8, Jesus é a pedra principal e nós somos pedras vivas. Essa pedra que foi rejeitada pelos judeus, eu nem entrei nesse detalhe, que é muito profundo, senão tem que gastar mais uma meia hora. A pedra que foi rejeitada pelos judeus, mas aprove o Senhor Deus, essa pedra eleita e preciosa. Deus então nos salvou pela sua graça. Nós que não merecíamos, nós éramos gentios, pagãos, mas Deus nos salvou. Veio para o que era seus, e os seus o rejeitaram. Mas todos aqueles que recebem, o Pai lhes dá o direito de ser chamado filho de Deus. João capítulo 1, versículo 11 e 12. E agora, quem somos em Cristo? Versículo 9 e 10. Nós que nem povo éramos escravos do diabo, do pecado do mundo. Agora somos raça eleita, agora somos sacerdócio real, agora somos povo de propriedade exclusiva de Deus, nação santa, a fim de proclamar as verdades de Deus. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Diante de tudo aquilo que você ouviu nessa noite, Pedro colocou 5 coisas que devemos nos despojarmos, mas de repente pode ter outras coisas. Paulo apresentou outras listas. Paulo apresentou uma lista em Romanos capítulo 1, 1 Coríntios capítulo 6, Gálatas capítulo 5, 1 Timóteo capítulo 1. João apresenta uma lista em Apocalipse capítulo 22. Lista de coisas que devemos despojar, eliminar, jogar fora. De repente Deus falou ao seu coração de algumas coisas que você tem que eliminar, algumas práticas. Então nessa noite, coloque isso diante do Senhor. De repente você está só no leitinho, e Deus quer que você multifase, entre um outro nível, um outro estágio. Deus quer que você passe a comer uma comida mais sólida, pão, carne, maná do céu. Deus quer te dar uma comida mais forte, mais sólida. Deus quer que você mergulhe em águas mais profundas. Deus não quer que você seja uma criança que só fica no leitinho. Deus quer que agora você coma uma comida mais forte. Agradeça a Deus pelo privilégio de fazer parte desse edifício, dessa construção que é a igreja de Cristo. Ele é a pedra principal, a pedra angular, a pedra fundamental.
e nós somos pedras vivas, fazemos parte da igreja de Deus. Isso é um privilégio. E agora somos sacerdotes, temos livre acesso à presença de Deus. Agora oferecemos sacrifício a Deus, nosso louvor, nosso corpo. Agora somos casa de Deus. Agora somos raça eleita, sacerdócio santo. Somos o povo santo, sacerdócio real. Somos agora nação santa, povo adquirido, povo exclusivo de Deus, chamado para anunciar as virtudes daquele que nos chamou. Levante as suas mãos e adore, exalte, agradeça a Ele. Oh, aleluia! Quando a igreja se reúne, milagres acontecem, curas, libertações, porque somos pedras vivas, fazemos parte desse edifício, dessa grande construção, a qual Jesus Cristo é a base, é o alicerce, é o fundamento. Adore a Ele então nessa noite, exalte a Ele, glorifique a Ele. Os sinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Os sinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Jesus, teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Levante as suas mãos o mais alto que você puder e diga glória a Deus o Pai, diga glória a Deus o Filho, diga glória a Deus o Espírito Santo. Aplauda o Senhor Jesus, aleluia. Glória a Deus. Podemos assentar. Quero chamar aqui o presbítero Marcelo, ele vai estar orando, finalizando e dando a bênção apostólica. Para quem não conhece, o Marcelo, ele faz parte do culto de manhã. Hoje eu fiquei até preocupado, o que aconteceu com o Marcelo? Então, aí ele tá, por isso que agora tem o público, de manhã e à noite. Antes era só um culto só. Então, o Marcelo é presbítero da nossa igreja, ele vem nos cultos de domingo pela manhã e também nos cultos de quinta-feira, tá? E queria aproveitar e também avisar que quinta-feira agora nós vamos começar uma nova série de exposições. Nós vamos pregar a segunda carta de Paulo a Timóteo, tá bom? Capítulo por capítulo, versículo por versículo. Eu gostaria de convidar você para estar conosco aqui quinta-feira, das 8 da noite até 9h15, a gente está terminando o culto, tá bom? E depois do culto, se alguém quiser tirar uma foto do comentário bíblico do Dr. John MacArthur, tá? E compre pelo Mercado Livre, R$127. É um comentário bíblico, versículo por versículo. O único ponto que eu discordo dele é que ele é cessacionista, para ele os dons cessaram. Fora disso eu concordo com tudo. Ele também é um pré-milenista como eu sou, ou seja, ele acredita
que a igreja não vai passar pela grande tribulação, é o que eu creio, tá? Eu creio que a igreja não passa por muitos motivos. E o motivo principal, esse dia eu estava conversando com uma pessoa, né, mostrando por que a igreja não passa por que a igreja não vai passar pela grande tribulação, a gente vai ser arrebatado antes. O motivo principal, irmãos, apesar de eu ter muitas bases bíblicas, é que nós somos a pior geração de cristãos de todos os tempos e épocas. E a gente vê hoje, irmãos, quantas pessoas se afastaram, caíram por causa de uma simples pandemia. Vá nas igrejas, a igreja que tinha 1000 membros, hoje tem 100, 200 membros só. Igreja que tinha 500 membros, tem dos 30 membros, 40 membros. Uma simples pandemia, que ninguém foi perseguido, ninguém foi torturado. Imagina a grande tribulação, né? Mas se quiser a gente pode conversar sobre isso depois. Então eu creio que Deus, tem muitos motivos, mas esse é o motivo talvez principal, que eu creio que nós não vamos pegar a grande tribulação, porque a gente nem se compara com aqueles cristãos do primeiro século, segundo século, terceiro século, mas isso é um ponto secundário, tá? Se você crê que a igreja pega a grande tribulação, não tem problema nenhum, tá? Se você ficar aqui e eu subir, depois me fala como é que foi, se você subir também. Mas isso é um ponto secundário, tá? São 4 escolas de interpretação, né? A gente pode falar sobre isso outro dia. Se bem que eu já dei um estudo sobre isso também. Vai no meu YouTube que tem um estudo sobre isso. Amém. Pai do Senhor, igreja, vamos colocar de pé, vamos orar agradecendo. Não sei se eu falei, tá? Ele é cessacionista, ele não crê nos dons, para ele os dons cessaram. Nós somos continuistas, a gente crê que os dons continuam, tá? Nós cremos na contemporaneidade dos dons, amém? Mas conforme está em 1 Coríntios 12, 13 e 14. Amém, vamos orar. Pai querido e amado, é no nome do Teu Filho Jesus que nós rendemos ao Senhor toda a honra, toda a glória, louvor. E, ó Deus, Pai, que o Senhor continue a falar aos nossos corações. Pai, hoje eu creio que o agir do Senhor nas nossas vidas foi tremendo. E, ó Deus, eu creio, Pai, que o alimento do Senhor para nossas vidas hoje nos fortalece ainda mais. Pai, continua falando conosco no decorrer dessa semana. Ó Deus, nós estamos iniciando um ano, ó Deus, ó Pai, promissor na Sua presença. Que o Senhor abasteça os nossos celeiros espirituais, que o Senhor nos acompanhe em todo o tempo, Pai. Nós necessitamos do Senhor. Pai, leva, Senhor, cada um dos Teus filhos agora, ó Deus, ó Pai, guardados e protegidos pela mão poderosa do Senhor, livrando-nos de todo o mal e dando-nos, ó Deus, ó Pai, a oportunidade de sermos, ó Deus, ó Pai, forjados pelo Senhor a cada dia. Obrigado por cada família aqui presente e cada um aqui que representa uma família. Obrigado, Senhor, por nos unir em Ti, Pai. Muito obrigado. Estenda a sua mão na forma de receber. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e o grande amor de Deus, o nosso Pai, e as consolações do Espírito Santo de Deus esteja hoje e sempre com todos e todos digam amém. Aplaude o Senhor.